E é sobre milho ainda que nós vamos seguir falando, e falando principalmente de Brasil, relação de oferta e demanda. Eu vou conversar agora com Guilherme Belotti, ele que é do Itaú BBA Agro e conversa conosco pela internet ao vivo. Guilherme, obrigado por estar aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi, mais uma vez. Hoje um dia mais movimentado, né? Nós tivemos alguns números apresentados no levantamento da Conab. O milho continua cedendo preços, mas continua também com valores muito firmes. Eu quero trazer contigo aqui a sua avaliação do mercado neste momento para o cereal no Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiana. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Fabiana, de fato, você tem toda a razão que nós temos observado no mercado de milho nas últimas semanas alguma acomodação das cotações, né? E para nós ela tem algumas explicações, né? A primeira delas foi uma queda dos preços internacionais, isso combinado com o câmbio um pouquinho mais valorizado, acabou reduzindo aí as paridades com os preços internacionais. Além disso, né, esse início da colheita, esse início para o fim da colheita aqui no Brasil, combinado aí com o redirecionamento de parte do que seria exportado para o mercado doméstico, também fez com que os prêmios nos portos brasileiros para exportações caíssem, né? Isso também contribui para a redução das paridades com as preços internacionais, consequentemente, acaba impactando as cotações no mercado doméstico, em que pese o fato que os preços ainda seguem bastante elevados, justamente refletindo todo esse cenário que você traçou aqui há poucos minutos, acerca do que é a disponibilidade de milho aqui no Brasil, que é muito baixa, com previsão de estoques de passagem bastante baixos do ponto de vista histórico para o próximo ano. Guilherme, em relação a esses estoques de passagem, também o cenário que foi desenhado com o milho que ficou internalizado, que deveria ser exportado, e principalmente a capacidade da produção brasileira em estocar grãos. Por que eu pergunto isso? Porque nós vamos começar daqui a pouco uma safra de soja, essa safra vai ser colhida, preferência no armazém. Claro que tivemos uma elevação de armazéns no Brasil, mas a preferência, claro, que é pela soja. Qual seria a capacidade brasileira, né, do produtor brasileiro de ter milho guardado, porque tem muita gente tentando esperar por um momento melhor de venda para o cereal? Fabiana, é claro que nós temos que respeitar as especificidades regionais de cada produtor, mas de maneira geral você tem de fato uma briga por espaço aí, principalmente aí, quando nós tivermos aqui a chegada da safra de soja de verão, né? E isso deve abrir espaço, deve pedir espaço para que essa soja seja estocada. Então, provavelmente, quem ainda tiver milho estocado, que eu confesso para você que a expectativa é que nós tenhamos poucos produtores ainda estocando milho aí no primeiro trimestre do ano que vem, é que quem tiver estocado vai ter que provavelmente disponibilizá-lo ao mercado, que poderia aí ter alguma pressão momentânea sobre as cotações, né? Mas ainda assim, acho que a grande figura aqui que nós temos, uma perspectiva macro do mercado, é que a despeito desses momentos aqui de possíveis pressões, dado uma oferta um pouquinho maior ao mercado de produto, o cenário ainda deve ser de preços elevados, pelo menos até o primeiro semestre do ano que vem, quando aí sim nós esperamos que com a chegada da segunda safra aqui no Brasil, se o clima contribuir, nós teremos aí espaço para uma queda maior das cotações nas praças locais. Guilherme, e falando a respeito, eu vou usar os números oficiais, né, da Conab, que foram divulgados pela manhã de hoje, e nós já trazíamos aqui na abertura do programa. Os estoques de passagem do Brasil da safra 2021, comparados com a safra passada, vão ficar aí pouco acima da metade do que se tinha. Nós temos pouca capacidade de estocar e essa é uma realidade aqui no Brasil. Também talvez nem tenha milho para ter esse interesse. Normalmente nós temos um gargalo lá no mês de março em relação aos consumidores. Como é que os grandes demandadores de milho, pecuária demandando milho, como é que você acredita que fica este cenário, principalmente por volta de março e abril, em relação à demanda por milho e o milho que ainda não foi colhido da primeira safra? Não, perfeito, Fabiano. Essa sua preocupação ela é bastante pertinente, especialmente nesse próximo ano, em que nós teremos estoques de passagem baixo, né?
E mesmo assumindo aqui um aumento diário, o nosso número é que o Brasil deve produzir algo ao redor de 28, 29 milhões de toneladas, né? Na primeira safra do ano que vem. Se nós pegarmos esse cenário de disponibilidade aparente de milho, você pega 5, 6 milhões de toneladas de estoque, mais 28 e 29, a gente fala aí de 34 milhões de toneladas disponível aí a partir de março, abril do ano que vem. Se nós linearizarmos o consumo, que daria algo ao redor de 6 milhões de toneladas, 5,8, 6 milhões de toneladas, isso sugere que a gente vai ter uma disponibilidade vis-à-vis a necessidade bastante justa. Né? Lembrando que, como você comentou, não é uma foto, é um fluxo, é um filme. E ali, por fevereiro, março, é onde nós sentiremos aí uma disponibilidade menor de milho ainda. O resultado disso é que os preços deverão seguir firmes, né? E do lado do comprador, a grande preocupação diz respeito aqui a qual vai ser essa variação de preço. Né? Será que ela varia muito mais em relação aos já elevados patamares atuais? E se elevar mais, qual o impacto disso em relação às margens, tendo em vista aí o espaço baixo para repasse de preços, dado o cenário frágil da economia brasileira? Então, é justamente nesse ponto que nós temos discutido bastante com clientes aqui do banco, no que diz respeito aqui à gestão de risco. Né? Será que não vale a pena lançar mão de mercados futuros para estabelecer pisos para os preços, tendo em vista a possibilidade de aumentos ainda maiores? Lembrando que toda a primeira safra do ano que vem deverá ocorrer em meio ao ambiente de laninha, que geralmente é atrelado a uma precipitação menor na região sul do país, que é o principal celeiro de produção para o milho de verão. Guilherme, e falando de preços, né, entrando dentro dessa seara, nós temos hoje as margens, apesar do preço da saca de milho já vir há algum tempo com valores interessantes, chegou a R$ 100, muita gente acredita que esse melhor momento de preços passou, mas os valores ainda estariam muito adequados. Entretanto, o produtor rural, quando nós conversamos com ele nos lembra dos seus custos de produção, ficaram muito elevados, em todos os estados produtores do país, a quebra que se teve em boa parte dos estados, em muitas propriedades rurais, que tornam o ambiente de negociação muito complicado para esse produtor. Ele está preocupado como ele comercializa esse milho. Por outro lado, e há pouco a gente trazia uma entrevista aqui do pessoal que representa a avicultura, então que demanda muito esse milho, o cenário também é muito parecido. E eles dizem o seguinte, a argumentação, muitas vezes importar, internalizar um milho vindo de fora, fica com um preço até mais baixo do que o que está sendo praticado aqui no Brasil, e eles estão muito pressionados por essa questão. Os dados aqui que a cooperativa LAR mandou em relação ao que gera a avicultura, fica muito claro esse posicionamento. E estamos aí, também por um outro lado, sendo um bom negócio talvez agora, travar preços, travar negócios para quem produz e para quem compra, o que seria interessante aí, porque a gente fala para os dois públicos aqui, Guilherme. Não, perfeito. Acho que aqui, assim, nós sempre somos seguidores aqui de uma boa gestão de risco. Né? Claro que é muito difícil ou o produtor, ou a indústria, ou o comprador acertar basicamente o olho da mosca, o melhor momento de aquisição. Por isso nós gostamos muito da estratégia de adotar preços médios. Né? Pensando do lado do produtor, os preços, né, eles seguem bastante elevados, eu acho que há espaço para que os preços voltem a apreciar um pouquinho, né? Muito a reboque aí de alguma possível desvalorização cambial e também do que vai acontecer com a safra de verão. Mas ainda assim, quando você compara preços com custos de produção, eles ainda possibilitam margens razoáveis para o produtor. Por isso, sob a ótica aqui novamente de uma gestão de risco, pode fazer sentido avançar sobre as fixações, né? Para não correr o risco de amargar algum prejuízo lá na frente. Sob a ótica da indústria, né? E que já vem passando por margens bastante apertadas já há algum tempo, o que nós temos discutido bastante seria um hedge de caos. Né? Assim, será que uma possível nova pernada, um possível novo avanço das cotações não comprometeriam ainda mais as margens de tal modo que poderia levar a problemas mais duradouros para a saúde financeira das indústrias? Será que não valeria a pena lançar mão de estratégias que hoje é possível você fazer para pelo menos fixar parte desses preços, né? Podendo se apropriar de quedas de preços lá na frente? Acho que essa é uma discussão, o que talvez seja mais claro para todo mundo, o que não dá para ficar, principalmente sob a ótica da indústria aqui, é ficar aqui à mercê do que vai ser a próxima safra e, consequentemente,
enfrentar possíveis preços ainda mais elevados, o que novamente comprometeriam ainda mais as margens desse segmento, dada a importância que ele tem para a economia e para a sociedade como um todo. Tá certo, Guilherme. Agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Uma boa tarde a você. Uma boa tarde, Fabiano. É sempre um prazer estar aqui com vocês e parabéns pelo programa. Tá certo? Um grande abraço. O Guilherme Belotti, ele é gerente de agro do Banco Itaú BBA.